Wonders, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje é dia de aula. Hoje eu vou começar com vocês um programa novo, um quadro novo que se chama Pergunte ao Especialista. Nesse quadro eu vou trazer especialistas que vão ser convidados para responder perguntas do pessoal do YouTube, dos meus alunos do colégio e que vai trazer mais conhecimento, um conhecimento mais específico, mais técnico para vocês. Tudo jóia? A convidada de hoje vai ser a nutricionista Bárbara Furro. A Bárbara trabalha com nutrição comportamental e esportiva e ela veio aqui para responder algumas perguntas que foram feitas pelos meus alunos sobre alimentação. Vamos começar então? Primeira pergunta: qual é a maior dificuldade das pessoas em fazer uma dieta? Pois é, né? O fazer uma dieta já vem com essa palavra dificuldade embutido, porque geralmente está associado à restrição alimentar. E toda vez que a gente fala em restringir alguma coisa, a gente já começa a pensar compulsivamente naquela coisa. Como se a gente falasse, não pensa num balão vermelho. A primeira coisa que você vai pensar é no balão vermelho. Então, a partir do momento que você pensa em restringir, seu cérebro tem mecanismos para poder cortar isso. Porque a gente não chegou aqui como humanidade restringindo por vontade própria. A nossa restrição vinha a partir do momento em que a gente não tinha comida, na época das cavernas, enquanto o ser humano estava dominando todo o planeta. Então agora, quando a gente fala em restringir, nosso cérebro tem essa memória, Nosso cérebro primitivo tem essa memória e ele automaticamente dispara sinais de que não é para fazer restrição. Nosso cérebro não gosta de restrição. Então a maior dificuldade de dieta é justamente comer menos do que você precisa muitas vezes. Quando a gente fala em dieta aqui, eu estou falando de dietas restritivas, dietas realmente com poucas calorias, cortando alimentos. Não estou falando da dieta no termo técnico que quer dizer tudo aquilo que você come num dia, independente de estar para emagrecimento ou não. Então a maior dificuldade, resumindo, seria isso: restringir, comer menos do que você precisa, porque o nosso cérebro vai querer, e ao contrário, vai querer que você coma, porque ele precisa de carboidrato, principalmente, para se manter ativo. Vamos passar então para a segunda pergunta. Posso comer algum doce depois do almoço? E a resposta, como para acho que 99% das questões da nutrição, é depende. Esse doce vem... Por quê? Porque você necessita dele, porque você não consegue almoçar sem saber que tem um doce depois, ou porque você simplesmente gosta de finalizar a sua refeição com um doce. Terceira coisa, esse doce pode ser uma fruta, esse doce pode ser um doce à base de fruta, ou necessariamente tem que ser um chocolate, ou necessariamente tem que ser em grande quantidade. Viu como que essa questão toda depende? Nosso cérebro gosta muito de carboidrato, nosso cérebro primitivo pede carboidrato, porque o alimento principal do cérebro é carboidrato, a energia dele vem a maior parte de carboidrato. Então a gente acaba gostando muito. E aí esse doce depois do almoço, será que é um horário legal de incluí-lo? Primeira resposta, sim, porque você comeu bem antes, então sua refeição foi rica em fibras, esperamos que tenha sido um almoço bom, Rica em fibras, rica em proteínas, que vai fazer com que esse doce seja absorvido mais lentamente do que se fosse comido isoladamente. Porém, será que para uma pessoa que está querendo emagrecer, por exemplo, esse doce não entraria melhor em um outro momento? Porque depois do almoço você já está saciado, então será que seria a hora? Então assim, tudo depende. Depende do objetivo, depende de quanto que a pessoa já comeu, depende do gasto dela, da energia, da atividade física que ela desempenha, da atividade de trabalho que ela desempenha, então depende de muitas coisas. Assim, então a resposta curta e grossa seria: não tem problema, desde que seja em pequena quantidade e desde que seja doces melhores, Um chocolate 70%, um doce à base de fruta, com menos açúcar. Terceira pergunta: o que é efeito sanfona? Como diagnosticar? E o que fazer depois do diagnóstico? Então, o que é o efeito sanfona? É esse efeito de, exatamente como uma sanfona, emagrecer e engordar rápido, em um curto período de tempo. Então, sabe essas pessoas que às vezes você encontra com elas e elas estão super magras, aí um mês depois elas já engordaram tudo de novo? Isso é efeito sanfona. E ele é muito comum, como eu falei na primeira pergunta, quando a pessoa faz dieta restritiva, porque a gente não consegue manter esse estilo tão restritivo por muito tempo. Então aí quando ela surta com aquilo ali, ela volta a comer da mesma forma que ela comia antes, e aí ela ganha peso de novo, e muitas vezes vai ganhar até mais peso, porque o corpo meio que tenta fazer uma compensação. Então, o diagnóstico, depois do diagnóstico do efeito sanfona, esse diagnóstico é dado quando nós nutricionistas perguntamos como que tem sido a variação de peso dessa pessoa nos últimos 1 ano, 2 anos, e ela relata que, por exemplo, tal ano, até 6 meses atrás eu estava com 50 quilos, aí depois de 2 meses eu já estava com 60, aí eu passei para 75, mas eu voltei para 60, entendeu? Então é isso, é uma sanfona mesmo. E o que fazer? Se está acontecendo isso com você, tem algum erro muito grande aí na forma como você está se alimentando. Por quê?
Ou você está ingerindo pouco demais e tenta compensar depois, ou você está ingerindo muito e acabando ficando culpado e etc, e buscando soluções restritivas. Então, o que fazer depois desse diagnóstico? Procurar um nutricionista para balancear a sua alimentação, iniciar uma vida mais saudável, mais equilibrada para que essa sanfona não ocorra, porque esse ir e vir de peso é muito ruim para o organismo. O organismo tem que ficar se adaptando a mais peso, a menos peso, a perder, a ganhar, e isso é muito custoso para o organismo, para o metabolismo como um todo. Então, procure um nutricionista para adequar o plano alimentar e tenha um estilo de vida mais saudável. A próxima pergunta é: às vezes me alimento bem o dia todo, porém chega à noite e eu sinto fome de algo doce. Por que isso acontece? Olha o carboidrato aí de novo, né, gente? Olha como a gente se relaciona com o carboidrato, olha como que a gente depende dele. Porque o nosso cérebro pede por ele, o nosso cérebro precisa dele como fonte de energia. Então, se à noite está tendo vontade de comer coisa doce, tem falha na alimentação que vem antes da noite. Então, provavelmente é uma pessoa que não tomou café da manhã, é uma pessoa que comeu mal no almoço e ficou em jejum até o período ali das 6, 7 horas, e aí o cérebro tá faminto, né? Não só o corpo, mas o cérebro tá faminto, e ele é soberano. Então, o que ele pede, ele não pede, na verdade, ele manda, a gente acaba tendo que obedecer, porque já sentiu aquela fome descontrolada no final do dia e você só pensa num pão, só pensa numa massa? É justamente isso, não só no doce, mas no carboidrato de forma geral. Então provavelmente essa alimentação tem que ser revista, né, toda ela antes da noite, porque o problema tá justamente aí, tá faltando alguma coisa aí, ou tá faltando proteína, ou tá faltando gordura, né, quando eu falo de gordura, castanhas, azeite, abacate, né, fonte de gordura boa, ou realmente essa pessoa está passando longos períodos em jejum, sem necessidade, e esse jejum, para ela, no final das contas, desencadeia na compulsão e da necessidade de comer um doce. Agora, se a pessoa tem só uma vontade de comer doce, como eu falei do almoço, à noite ela chega em casa e tem vontade de comer doce, não tem problema, desde que ela faça uma boa refeição e aí usa esse doce como sobremesa. Lembra que eu falei que esse doce pode não ser legal depois do almoço, mas pode ser melhor em outros momentos? É isso que eu tô falando. Essa questão aqui vai ser peculiar. É necessário ir ao nutricionista com frequência? Essa pergunta é muito boa, porque muita gente acha que consulta com nutricionista é a mesma coisa de uma consulta com o médico. Por exemplo, você tem um sintoma, né, você tem um problema, e aí você vai no médico, consulta, ele te dá um remédio, e aí você para de sentir esses sintomas e tem o caso como resolvido. Nem no médico isso seria tão interessante, porque muitas vezes ele precisa te ver depois para saber se realmente aquilo foi resolvido. Com o nutricionista, a gente faz um processo de construção de novos hábitos, um processo de mudança de alimentação, é todo um processo. E tudo que é processo acontece passo a passo, não tem como a gente resolver a vida inteira da pessoa numa consulta só. Porque pensa, às vezes ela passou ali 15 anos, 18 anos comendo daquela forma, e não vai ser em uma consulta que a gente vai conseguir resolver isso. Então é muito importante que ela faça um prosseguimento, depende de cada caso, para ser de um mês em mês, de 2 em 2 meses, de 15 em 15 dias, cada caso é um caso, mas é importante que ela faça esse prosseguimento para que ela vá construindo essa evolução junto com o profissional que acompanha. Então, é igual tomar banho, a gente tem que fazer com frequência, né? Então, ir ao nutricionista, até que o paciente tenha alta, é essencial que ele mantenha a frequência. Essa próxima pergunta aqui ela é bem interessante, tá? Às vezes os padrões de beleza são os maiores pesadelos para que uma pessoa comece a se alimentar bem. Como fazer para superar esse padrão imposto pela sociedade? É uma questão bem complexa, né? Porque quando a gente fala de padrão de beleza, a gente fala de 24 horas sendo bombardeado por esse tipo de informação. E muitas vezes a pessoa resolve se alimentar bem baseado nesse padrão. Mas esse bem não costuma ser bem, porque ela está baseada num padrão que não é necessariamente o real. Porque, por exemplo, se você pega as revistas, as novelas, as influencers, você vai olhar para elas e vai olhar para a rua, né, para as pessoas que estão ao seu redor, no shopping, no centro da cidade, você vai ver que esses padrões não batem. Ou seja, a maior parte das pessoas não conseguem atingir aquilo ali. Então aquilo ali não deveria nem ser padrão. Mas pelo fato de ser muito difícil de ser atingido, acaba se tornando uma coisa desejável. E aí a pessoa muda o hábito dela tentando atingir esse padrão. E muitas vezes ela muda esse hábito dela por conta própria, por conta de internet, por conta das próprias influências, e ela vai mudar esse hábito buscando atingir esse padrão que é praticamente inatingível numa vida comum. Então, se você pega uma blogueira fitness que tem uma vida voltada para o corpo dela, que ela faz exercício todos os dias, ela tem terapias estéticas, massagem, preenchimentos, tem a dieta, tem tudo voltado para que o corpo dela seja daquele jeito. E pega uma pessoa normal, que acorda às 6 horas da manhã, vai para aula, almoça, volta, tem um cursinho, faz um esporte, às vezes nem faz um esporte.
Como que você acha que esses dois estilos de vida podem se encaixar? Eles não se encaixam. Então aí a pessoa começa a se cobrar muito, tenta fazer o que aquela blogueira faz, não consegue, fica frustrada, acaba comendo mais, a gente entra naquele ciclo de compulsão. Lembra do efeito sanfona? Ele pode acontecer aí. Então, como que a gente se livra desses padrões de beleza? A primeira coisa é não seguir pessoas que desencadeiem esse sentimento em você, esse sentimento de que você não é suficiente, esse sentimento de que você nunca vai conseguir chegar lá, que seu corpo não é legal, que seu corpo não é bonito, que você não vale a pena porque você não tem X% de gordura. Então, começar a fazer um detox digital dessas pessoas que trazem esse tipo de informação para você. E começar a seguir pessoas que estão bem com o corpo delas. Aceitação não é miojo, não é uma coisa que você começa a se aceitar assim que você decide. Tem dias bons, tem dias ruins, mas é todo um exercício de cada dia construir um pouquinho para poder se ver com mais carinho, se ver com mais amor, porque assim, você é única, né? Eu tô falando principalmente no feminino porque meninas sofrem mais disso. Então você é única, então não tem como você ser a fulana de tal, você é você pode melhorar o que você é, mas você nunca vai ser fulana de tal. Então, para se livrar dos padrões, cabe você começar a aceitar que esses padrões são inatingíveis. Porque se for pensar na Idade Média, no Renascimento ali, se for ver as pinturas, as mulheres eram gordinhas. Por quê? A maior parte da população passava fome, a maior parte da população era magra. Então, o padrão é sempre aquilo mais difícil de ser atingido. Então, é uma desconstrução mesmo e não é da noite pro dia. Mas, siga pessoas que são interessantes, que estão falando sobre isso, né? Tem vários canais de mulheres maravilhosas que estão falando sobre isso, sobre essa desconstrução. Isso ajuda um pouco a gente ter mais força para lutar contra essa necessidade de caber num certo padrão. Os meninos também, eles têm esse problema com o padrão? Meninos têm também. Eu falei de meninas porque a questão do corpo feminino, ele tá mais em evidência. Mas os meninos também sofrem com esses padrões quando eles acham que eles precisam ter um físico X. No caso hoje é mais a questão do homem forte, né? Do homem com mais musculatura aparente. Ou o preconceito com o menino que é gordo, né? Na verdade ele deveria ser magro, deveria ser musculoso de acordo com o padrão. Então também, só que as meninas acabam consumindo mais as mídias que trazem esse tipo de informação. Então, por exemplo, maquiagem, cabelo, essas referências acabam trazendo também os outros padrões estéticos, que são os físicos também, né, do corpo, não só do pintar do rosto, de cabelo e etc. Então, por isso que eu falei mais das meninas. Mas os meninos não estão a salvo também. Eles com certeza acabam sendo levados pelo outro lado, do uso de anabolizante, pelo excesso de atividade física e esse culto ao corpo igualmente danoso. Próxima pergunta. O que precisa basicamente ter no seu prato para você ser saudável? Um prato básico, né, saudável, seria um prato bem brasileiro, que é aquele prato que muita gente abandonou aí nos últimos tempos para viver de shake, para viver de iFood, não necessariamente o iFood positivo, né, tô falando do fast food mesmo, que é o arroz com feijão, a salada. Então assim, o desenho do prato, né, é um círculo, metade desse prato seria a salada, né, o alface, o tomate, a cenoura, a beterraba, e a outra metade a gente teria um quarto com o arroz e o feijão e o outro quarto com a proteína. No caso de veganos, essa proteína vem na forma do feijão e das outras leguminosas também. Então, o desenho do prato saudável seria isso. E no mínimo 5 cores no prato, que não é tão difícil de atingir, né, gente? Se pensar que uma alface é verde, uma cenoura é laranja, a beterraba é roxa, o arroz é branco e o feijão é marrom, a gente já tem 5 aí, então não é difícil. Essa é uma questão que coça a cabeça de muita gente. Uma alimentação saudável pode prevenir ou curar doenças? Então, se você for pensar que nosso corpo é uma máquina, né, e funciona como uma máquina, né, claro que com todas as suas diferenças, mas o nosso corpo, de forma geral, a gente pode pensar num carro. A partir do momento que você dá um combustível ruim para esse carro não vai funcionar da melhor forma possível. E com o nosso corpo acaba sendo a mesma coisa. A partir do momento que você não come direito, não come alimentos de boa qualidade nutricional, ele também não vai funcionar. Então, se a gente pensa dessa forma, a prevenção de doenças através da alimentação é muito possível. Então, se você já tem um histórico de diabetes na família e já faz uma alimentação voltada para poder não deixar o açúcar no sangue ficar se elevando ou descontrolado, você já está prevenindo isso. Então, sim, pode prevenir doenças. Agora, quando a gente fala de cura, é muito complicado a gente falar de alimentação diretamente. A alimentação indiretamente, ela acaba auxiliando sim na resolução de várias doenças, né? Então, se a pessoa é desnutrida, por exemplo, a alimentação tem a função direta ali, mas a desnutrição vai causar outros problemas para ela, né? Vai ter, por exemplo, uma osteoporose, só para citar um exemplo. Então,
a alimentação pode sim trabalhar na cura se a gente pensar de uma forma bem indireta. Mas assim, pensando que X alimento cura tal coisa, não, isso é um dos grandes mitos aí da nutrição. A gente não tem alimentos mágicos, nem que um alimento resolve todos os problemas do mundo. Então, sim, a alimentação balanceada é essencial para manter a saúde como um todo, para prevenção de doenças inclusive, mas não para cura. Muito bem, é bom saber disso daí, bom saber que a gente pode evitar doenças quando a gente se alimenta bem. Eu queria fazer um parêntese. Claro que em casos de doenças relacionadas com descontrole metabólico, por exemplo, diabetes, a alimentação tem um papel extremamente importante no controle para que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Então, a diabetes, a hipertensão, até os problemas de desordens de tireoide, a alimentação pode ter um papel importante aí no controle dessas doenças também. Então, a alimentação atua aí também. Essa questão que é muito interessante e que traz uma coisa que é falada muito na mídia. Não sinto fome de 3 em 3 horas. Preciso comer nesses horários? Isso é uma coisa que a galera faz demais, mas isso é verdade mesmo, Bárbara? O 3 em 3 horas eu acho que é um dos grandes mitos da alimentação aí, né? Que ainda existe na cabeça das pessoas. E ele surgiu de um estudo e isso acabou se tornando regra. Só que não existe regra necessariamente quando a gente fala de alimentação. O que eu sempre falo para os meus pacientes é respeitar os próprios sinais de fome e saciedade. Então, eu coloco às vezes para que eles comam de 3 em 3 horas quando eles não têm ideia de quando eles estão com fome. Eles ignoraram tanto esses sinais que eles não fazem ideia de quando eles estão com fome. Então, quando eles vão comer, eles estão com uma fome completamente descontrolada. Mas se você consegue perceber fome chegando, procura respeitar essa fome, né? Quando eu falo fome, eu tô falando de fome fisiológica, eu tô falando daquela fome em que você não faz juízo de valor do alimento. Você tá com fome, você comeria qualquer coisa que tá na frente. Isso é fome. E aí essa fome tem escalas, ela pode ser muito grande ou muito pequena, que ainda dá para esperar, ou já tá ali naquele nível, eu como agora e para me sentir bem. Então é nunca deixar chegar nos dois extremos, né? Ficar totalmente sem fome e comer totalmente sem fome, ou chegar no excesso de fome e comer desenfreadamente. Quando ela estiver ali no meio, é a hora de comer. Então 3 em 3 horas não precisa ser um protocolo seguido por todo mundo. Há casos e casos em que ele pode ser aplicado, mas no geral, respeitar seu corpo é sempre a melhor resposta. E agora a gente está se encaminhando para as 2 últimas perguntas que foram feitas, né? Foram várias, mas na verdade eu selecionei aqui para a gente 11. As 11 mais interessantes que apareceram na enquete que a gente fez. Então segue a penúltima questão. Essa daí para arrepiar o cabelo da indústria. Por que os alimentos processados fazem tão mal? Os alimentos processados. Igual eu falei numa das perguntas anteriores aí, né? Sobre alimentos industrializados. Não é que eles fazem tão mal. O problema é quando eles estão dentro da rotina com a alimentação de todo dia. Então, assim, você gostar de comer um salgadinho no final de semana, ou quando você vai pro cinema, ou quando você tá com seus amigos ali, não tem problema nenhum. O problema é quando ele se torna o lanche, diariamente, da sua escola, né? Você leva todos os dias para lanchar no recreio. Então, o alimento industrializado, no geral, ele é muito rico em sódio, né? Tô falando do salgadinho aqui especificamente, sódio, corante, estabilizantes. Então ele tem um tanto de antes aí e de nomes que a gente nem consegue pronunciar direito, que fazem com que ele fique lá na prateleira para sempre, né? Sem estragar muitas vezes. E quando o alimento não estraga, a gente tem que acender um alerta, porque comida normal estraga. A gente pode ver uma banana que está na nossa casa ali, em poucos dias ela apodrece. E esse alimento, por que ele não estraga? Então quer dizer que tem muita coisa adicionada ali e que o nosso corpo não entende como alimento. E aí, quando a gente coloca muito dessas coisas dentro do nosso corpo que não entende como alimento, isso pode inclusive desencadear processos alérgicos. Então às vezes a pessoa tem algum tipo de problema na pele ali que ela nem tem ideia que às vezes é um corante de um determinado alimento. Então o alimento industrializado, ele vem com muitos componentes para se tornar gostoso, para se tornar durável, e esses componentes geralmente não são nada naturais. E para o nosso corpo isso não é tão bacana, né? Não acrescenta valor nutricional nenhum, sendo só caloria vazia. Mais uma vez, não tem problema comer isso de vez em quando. O problema é quando isso está na rotina. Então, por exemplo, um biscoito recheado, né? A pessoa às vezes leva de lanche todo dia, ou lancha todo dia, ou um hambúrguer todo dia. Então, tudo que é com frequência, o ideal é que seja mais natural possível. E a última questão do quadro de hoje é a seguinte: quais são os produtos que as pessoas geralmente julgam ser saudáveis e acabam comendo em maiores quantidades, mas na verdade são alimentos com valor nutricional baixo? E essa daí é tensa, hein? Aí a gente volta nos alimentos industrializados, né? O que o rótulo nos diz?
muitas vezes o que a gente está vendo ali na frente do produto é o que a empresa quer que você compre, né? Aquela ideia que a empresa quer que você compre. Então, vamos falar de um certo biscoitinho aí, rico em fibras e que muita gente usa em dieta. Vocês com certeza sabem qual que eu tô falando. Que quando você vai ver os ingredientes, que são naquelas letrinhas miúdas que a verdadeira informação reside. Então, quando você começa a ver aquelas letrinhas pequenas, você vai ver que muitas vezes esses alimentos que parecem fit, parecem saudáveis, ou tem uma carga muito grande de gordura, ou tem uma carga muito grande de açúcar, ou de similares ao açúcar. Às vezes está escrito que não tem açúcar, mas tem maltodestrina, que é um tipo de açúcar. Então, no geral, esses alimentos que parecem fit, dê uma olhada com mais carinho no rótulo. Depois, inclusive, se o Igor quiser, eu posso gravar um vídeo para vocês ensinando a leitura de rótulos, para que vocês não sejam pegos por essas armadilhas aí, para que vocês avaliem os alimentos. Porque na frente, como eu falei, o que está grande no rótulo é o que a indústria quer que você veja, para que você compre aquele alimento como sendo mais saudável, como sendo bom para a saúde. Então, no rol dos alimentos aí, que costumam ser campeões dessa pegadinha, estão os biscoitos, estão cereais, estão iogurtes. Então fique muito atento com isso que parece comida de dieta, por exemplo, parece comida fit, saudável, etc., nas letrinhas miúdas. É ali que reside realmente a informação que você precisa saber. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui hoje. Agradeço a Bárbara pela possibilidade de ter vindo aqui falar conosco, pela disponibilidade de estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês, e vocês tendo dúvidas sobre esses assuntos relacionados à alimentação, basta deixar aqui que, quem sabe, a gente não grava um próximo vídeo com as perguntas de vocês, respondendo mais perguntas de vocês, tá bom? No mais, me visita lá no meu Instagram, eu vou ter o maior prazer em recebê-los. Lá também vocês podem deixar dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Um abraço! Se vocês gostaram desse quadro e querem outros assuntos com outros especialistas falando aqui, é só deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou procurar alguém para trazer e a gente fazer essa entrevista, seja pessoalmente, seja virtual, beleza? Se gostou, dá um like, se achou legal, compartilha com a galera. Não se esquece de inscrever aqueles que ainda não são inscritos e marcar a sinetinha que está aqui embaixo para você receber as atualizações assim que elas saírem no canal, beleza? Vou deixar aqui também o @ da Bárbara para caso vocês queiram tirar dúvida com ela. Vai estar aqui embaixo, tá? Vou passar aqui para vocês e vai estar na descrição também. No mais é isso, tudo de bom. Fiquem em casa, lembrando que nós estamos na pandemia. Então tomem todos os cuidados, passa álcool gel na mão, lava ela direitinho, evita sair e não vai visitar ninguém agora nesse momento, beleza? Um beijo para todos e até a próxima!